Fala, galera. Estamos aqui para continuar a reforma religiosa. Lembrando, eu vou dividir esse tema em três aulas. A gente começou essa aula na semana passada, a gente continua e aí termina na próxima semana. Para quem não perdeu aí a parte 1, a aula de introdução, eu vou colocar o link da aula aí, ó, na descrição. É só clicar e assistir, tranquilo? Eu quero pedir aí a compreensão, a paciência. Vai ser uma aula diferente. Vocês não vão me ver sorrindo, não vão me ver alegre, que é uma marca registrada das minhas aulas. Eu estou de luto. Eu perdi um amigo esses dias, inclusive ele também era professor, por conta da Covid. E aí eu não consigo demonstrar alegria, eu não consigo sorrir no momento de tanta tristeza. Tá bom? É com muito pesar, mas eu tenho que gravar essa aula para vocês, eu tenho que dar essas informações. Então, só hoje, eu vou tentar a próxima semana já gravar a aula mais feliz, tá bom? Vamos para a luta. E aí, na aula passada, eu concluí a aula falando dos movimentos reformistas. Você precisa lembrar que são três grandes movimentos reformistas. Professor, não lembro não. Quais são? Vamos lá, eu vou colocar aqui para você lembrar. O primeiro movimento reformista é justamente o luteranismo. O luteranismo é a primeira grande reforma. O segundo movimento é o calvinismo. E o terceiro movimento reformista, o anglicanismo. Então, está aí os três grandes movimentos reformistas. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo dessa nossa aula é entender o que foi que aconteceu no luteranismo e também o que aconteceu no calvinismo. Então, a aula de hoje, vamos estudar aí os primeiros dois movimentos reformistas. Tudo que é importante no luteranismo, tudo que é importante no calvinismo. Tranquilo, né? Depois eu vou apagar e vamos continuar aí a nossa batalha, a nossa luta. E aí, pessoal? Óbvio, vou começar aí pelo movimento chamado de luteranismo. Toda vida que eu falo em luteranismo, eu preciso saber aí algumas informações. E quais são essas informações? A primeira informação é quem é o responsável por promover essa reforma. O cara dessa reforma foi um cara chamado Martinho Lutero, ou simplesmente Lutero. Então, Lutero, ele é quem vai promover essa reforma, o luteranismo. E aí, temos até uma imagem que representa aí a imagem de Lutero. Eu até já mostrei a imagem dele no vídeo da aula passada. Ele aí é o Lutero, é o grande nome da reforma religiosa. Onde foi que aconteceu o luteranismo? O luteranismo é uma reforma que vai acontecer lá na Alemanha. É um local que acontece, vai ser justamente na Alemanha. Qual era o objetivo de Lutero ao promover esse movimento? O objetivo de Lutero era reformar, vou até deixar em letras garrafais, reformar a Igreja Católica. Lutero, ele era católico, e aí ele começou a ver vários erros na Igreja Católica. Ele, inicialmente, ele não quer criar uma nova religião. Muito cuidado com isso. Eu até já falei isso também na aula passada. Os reformistas, no início, não queriam criar uma nova religião. Eles queriam apenas reformar, consertar a Igreja Católica. Então, esse era o objetivo de Lutero. Fazer alguns ajustes, consertar aí os erros na visão dele da igreja.
Para isso, ele recebeu o apoio de nobres. Muitos nobres vão concordar com essas ideias e vão apoiar Lutero nesse movimento. O resultado de tudo isso é um documento que ficou conhecido como as 95 teses. Lutero, ele escreve um documento com os 95 pontos que ele quer consertar aí da igreja. Ele quer reformar da igreja. Professor, eu sou obrigado a saber esses 95 pontos? É claro que não. Mas você tem a obrigação de saber os principais. Eu sou bonzinho, só vou trabalhar 2 dos 95 pontos. O primeiro aí é em relação à salvação. O que é que acontecia? Naquele momento, para você ser salvo, você tinha que pagar. Eram as chamadas indulgências. A igreja ela vendia o perdão. Então, para você ser perdoado pela Igreja Católica, naquele momento, você tinha que pagar, comprar uma indulgência. Lutero, ele acha isso ridículo. E ele quer acabar com isso, ele quer consertar isso. Para Lutero, a salvação não é por pagar, e sim pela fé. Você não precisa pagar para ser salvo, você precisa ter fé. Então, claramente, essa tese aí é contra as chamadas indulgências. É um erro básico na visão de Lutero da Igreja Católica. Ele discorda, ele acha errada as indulgências. E ele começa a defender que a salvação não é pagando, e sim pela fé. É o que acontece hoje. Para você ser perdoado, você tem que ter fé. Mas quem começou esse movimento aí foi Lutero, lá na Alemanha. Tranquilo? Uma outra tese interessante seria a ideia da tradução da Bíblia. Tradução da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela era escrita em latim. Qual é o problema? Pouquíssimas pessoas sabiam ler em latim. Pouquíssimas. Logo, se você era católico naquele momento, você não tinha o direito de ler a Bíblia. Você tinha que ficar sempre falando amém. O que é que significa amém? Que assim seja. Você não sabe o que é que está escrito lá na Bíblia Sagrada. Lutero vai discordar disso. Lutero vai defender que a Bíblia ela precisa ser traduzida para a língua local. No caso, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E ele vai incentivar as pessoas a ler e a ter a sua própria interpretação da Bíblia. A Igreja Católica achou isso um absurdo. Não pode, Lutero, não pode isso acontecer. Mas Lutero, nessas 95 teses, vai defender isso aí. A tradução da Bíblia Sagrada, e ele será o responsável por traduzir do latim para o alemão. Ele quer que a população ela leia e tenha a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. Então, são teses aí que eu quero que vocês lembrem para uma prova, para uma atividade, para um vestibular, para um concurso. Beleza? Vamos continuar. Aquele esquema. Dê uma pausa, copie, deixe tudo bonitinho no caderno. Eu não vou perder tempo, não. Vou apagar e já vamos para o próximo slide. Essa imagem aí ficou famosa nos livros de história, né? Lutero pregando aí as suas 95 teses na porta aí de uma igreja. Então, essa imagem, ela é famosa e ela aparece, eu acredito que em todos os livros de história que tem aí a reforma religiosa lá no seu status, né? Lá nos seus capítulos. E aí?
Lutero, ao fazer essas 95 teses, ele acabou arrumando uma briga. Com quem? Com a Igreja Católica. Então, vamos ver aí uma briga entre Lutero, lembrando que Lutero tinha apoio de nobres, versus a Igreja Católica. Temos aí esse fight, essa briga na história entre Lutero e a Igreja. Lembrando, Lutero não queria criar uma nova religião. Ele queria reformar, consertar a Igreja. O resultado dessa briga vai ser a excomunhão de Lutero. Excomunhão de Lutero. Professor, o que é excomunhão? É você ser expulso. Naquele momento, era uma das piores penas que você poderia receber. Era ser excomungado, era sofrer a excomunhão. E foi isso que aconteceu com Lutero. Lutero, ele vai passar por um processo aí pela Igreja Católica, e a Igreja Católica resolve excomungar, excomunhar, expulsar Lutero. Excomunhão é uma palavra muito para dizer expulsão. Lutero, ele é expulso da Igreja Católica. A consequência disso aí é o surgimento de uma nova religião. Uma nova religião. Logo, essas religiões elas vão ser chamadas de religião protestante. Religião protestante. Porque ela vai surgir em protesto aos erros da Igreja Católica. Então, Lutero, ao sofrer esse processo de excomunhão, temos uma consequência, o surgimento de uma nova religião, a religião protestante. E essa religião, essa reforma, foi justamente chamada de luteranismo. Está aí as informações que um aluno precisa ter para uma atividade ou para uma prova de modo geral de luteranismo. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Nós vamos continuar. Para concluir essa nossa aula, volto a falar, eu já prometi, o calvinismo. O calvinismo é ainda mais tranquilo, mais fácil. Quando se fala em calvinismo, você tem que lembrar, ó, desse cara aí. Ó. Eu achei essa imagem interessante, né? João Calvino aí usando máscara. Justamente para simbolizar esse nosso contexto aí da pandemia. Então, se até Calvino usa máscara, você também tem que usar. Tem que tomar cuidado. Tem muita gente morrendo dessa doença. Inclusive, esse meu amigo que morreu faz 2 dias só. E aí? O calvinismo, essa nova religião, ela é promovida por um cara chamado João Calvino. Ou simplesmente Calvino. E aí? Calvino ele era francês, mas ele consegue fazer essa nova religião na Suíça. Então, o calvinismo vai acontecer lá na Suíça. Qual é o grande destaque? Quando se fala em calvinismo, você tem que lembrar desse destaque aqui, ó, que eu vou até deixar em maiúsculo, em letras garrafais. A predestinação. Professor, o que é isso? É a ideia de você ser predestinado. O que é a predestinação? É que sua vida, a sua história, ela já foi escrita. Então, quem acredita em predestinação, acredita nisso. Ah, minha história já foi escrita. O Edvardo, ele nasceu para ser professor, ele nasceu para ser casado
com a Cleidiane, e ele nasceu para morrer com tantos anos de idade. Então, eu já fui predestinado, a minha história já foi contada. A Igreja Católica não aceita isso. A Igreja Católica, ela defende a ideia do livre-arbítrio. O que é isso? Você é fruto das suas escolhas. Então, de acordo com a Igreja Católica, o Edvardo, ele poderia ter sido outra profissão, poderia ter tido outra profissão, mas ele escolheu ser professor. Eu tenho aí o livre-arbítrio. Se eu quiser deixar de ser professor e escolher uma outra profissão, isso pode acontecer. É a ideia do livre-arbítrio. O Edvardo, ele pode viver por pouco tempo, mas ele também pode viver por muito tempo. Vai depender de uma série de fatores, série de decisões, como ele resolve. Ele fuma, ele bebe, ele anda em festa, ele é um cara tranquilo, ele pratica esportes radicais. Então, existem N fatores que podem aí dizer se eu vou viver pouco tempo ou muito tempo. Então, isso é a ideia do livre-arbítrio. A Igreja Católica defende isso. Você é fruto de suas escolhas. Para o calvinismo não existe isso, existe a predestinação. É como se lá no céu tivesse uma biblioteca gigantesca, e aí essa biblioteca tivesse o livro da vida de cada ser humano já escrito, e aí você só vai seguir aquela história. Logo, quem apoiou o calvinismo foi a burguesia. Criou aí a religião da burguesia. Por quê, pessoal? Porque a predestinação, ela acabou aí justificando o lucro. A Igreja Católica, ela é contra o lucro, ou ela era contra o lucro naquele momento. E a burguesia, ela ganha dinheiro em cima do lucro, lucrando. Aí o que é que acontece? Com a predestinação, o que é que o Calvino vai dizer? Se você vive bem, se você tem uma vida boa, você foi presenteado por quem? Por Deus. E quem era que vivia bem? Quem é que tinha uma vida boa? Quem é que tinha tudo que queria? A burguesia. Mas a burguesia vivia do quê? Do lucro. E a Igreja Católica falava que o lucro era coisa do diabo. Era coisa errada. Logo, João Calvino, ao criar essa religião, ao falar em predestinação, ele acabou justificando o lucro. Ele acabou tendo o apoio da burguesia. A burguesia, eu agora encontrei a minha religião. Eu era católico, só que a Igreja Católica falava que eu era errado, que eu vivia do lucro, que eu não ia para o céu. Agora não, agora tem uma religião que fala o seguinte: se eu vivo bem, se eu sou rico, se eu tenho uma boa vida, é um presente de Deus. Isso é um sinal divino que eu vou para onde? Para o céu. Então, a predestinação, ela acabou aí justificando o lucro. A burguesia encontrou aí uma paz de espírito. E aí, muitos burgueses vão deixar de ser católicos e vão virar aí calvinistas, essa nova religião protestante, porque surgiu em protesto aos erros da Igreja Católica. Tranquilo? Só para concluir, para fechar aí com chave de ouro, olha isso aí. Costuma aparecer em prova, e tem muito aluno que erra e é uma questão fácil. Você vê aí a imagem de Lutero e essa outra imagem, a imagem de Calvino. Professor, o que é que o senhor quer destacar? Salvação. Já caiu já isso muito em vestibular e o índice de erro é grande. É uma questão fácil. Qual é a diferença da salvação do luteranismo e do calvinismo? Moleza. Vocês vão ver quanto é moleza. Para o luteranismo, a salvação é por meio da fé.
Para o calvinismo, a salvação é a predestinação. Você já foi predestinado. A história já foi contada e aí já está escrito se você vai ser salvo ou não. Então está aí a diferença do luteranismo e o calvinismo quando o assunto é salvação. E isso, repito, costuma cair em provas de vestibular e é incrível o número de alunos que não conseguem acertar uma questão tão fácil. O aluno meu não erra essa questão. Quando se fala em salvação, para o luteranismo, fé. Para o calvinismo, não basta ter fé. É a ideia da predestinação. Você já nasceu já com o destino de ser salvo ou não. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula, a gente consegue concluir esse assunto tão interessante. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau, galera.